Saudações OnLuz, sou Mari Mariá do Instituto OnLuz. Vamos trabalhar hoje algumas questões relacionadas a algumas dúvidas, alguns apontamentos, algumas perguntas que algumas pessoas nos fizeram em relação ao vídeo Por que escolher o caminho da luz na era de Aquário, nesse processo de transição planetária, né? Então, muitas pessoas estão com algumas dúvidas, né? Então, elas nos trouxeram algumas questões e então nós vamos procurar responder da melhor forma que a gente pode, né? Bom, uma pessoa, ela nos colocou a seguinte situação: se eu fizer a escolha de seguir o caminho da luz, eu vou ter que abandonar os meus pais, eu nunca mais poderei conviver com eles? A pergunta de alguém, né? Bom, é o seguinte, eu acredito que no vídeo a gente deixou bem claro que abandono é quando eu identifico uma situação negativa no ambiente onde eu vivo, seja na família, seja no trabalho, seja em vínculos sociais, vínculo conjugal. Eu identifico algo negativo, um conflito, uma energia de mentira, de falsidade, de desonestidade, de brigas, né? Eu identifico essa energia e eu gero um conflito, eu tento me posicionar naquela situação de uma forma um pouco mais apreensiva, um pouco mais perturbadora, um pouco mais impositiva, e aí eu gero um certo desconforto nesse ambiente onde eu estou inserida e aonde eu identifiquei essas desarmonias, tá? Então eu gero uma frequência de um certo desconforto, né? Tentando resolver, tentando conversar, tentando se colocar, eu posso gerar um desconforto. E aí, gerando esse desconforto, então muitas pessoas acabam se afastando, acabam não convivendo mais, acabam não tendo mais diálogo. No entanto, não importa se você se afastou fisicamente das pessoas. O que importa é a questão da energia que foi gerada. Esse é o ponto principal, a energia que foi gerada. Então, veja bem, abandono, né, para esta pessoa que está pedindo, abandono é isso. Abandono é quando você viu, identificou, tentou intervir. Essa intervenção foi uma intervenção que gerou um desconforto e houve então um afastamento físico. Mas esse afastamento físico não gerou um entendimento, não gerou uma compreensão, não gerou uma resolução dentro do que o plano divino precisava para aquela situação. Vocês estão me entendendo? E aí a pessoa se afasta do contato, se afasta do convívio, não conversa mais, mas a energia se manteve, a energia do desentendimento, a energia da mágoa, a energia da tristeza, a energia da perturbação mental, da perturbação emocional, da raiva, né? Estas frequências permaneceram no campo quântico das pessoas, no campo mental, no campo emocional. Então, portanto, elas continuam ligadas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente.
E aí a pessoa não faz nada. Ela simplesmente se afasta, simplesmente não quer mais falar, não quer mais saber do assunto e simplesmente ignora. Então, isso se torna uma energia de abandono, tá? Agora, quando você identifica uma situação delicada no seu ambiente familiar, social, conjugal, profissional, você percebe que esta situação ela é contrária a uma ética cósmica, a uma ética divina, tá? Ela é contrária aos ensinamentos divinos, aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos das hierarquias do Cristo cósmico, da energia On-Luz, né? Que está baseado, estes ensinamentos estão baseados em leis divinas superiores, tá? Quando a gente percebe isso, e nesses locais, com estas pessoas que eu citei agora há pouco, então eu tenho uma atitude, em primeiro lugar, de fazer a escolha de me libertar, de me purificar das situações emocionais, mentais, espirituais que eu guardo dentro de mim e que me prendem a essas pessoas, que me ligam ao contato com esses comportamentos negativos, com essas atitudes negativas destas amadas almas. Então eu faço em primeiro lugar um processo de purificação e libertação dos meus estados de consciência inferiores, da minha forma de viver, de pensar, de me posicionar na vida, que é uma maneira desrespeitosa muitas vezes, agressiva, impaciente, intolerante, incompreensiva e assim por diante, tá? Então eu preciso me observar em primeiro lugar e exercer um processo de purificação em mim, muito profunda. É um estado de autoconhecimento muito profundo. E esse processo de autoconhecimento, ele se faz com meditações constantes, com momentos de isolamento, de silêncio, de entrega do nosso eu superior, do nosso livre-arbítrio ao nosso eu superior e a entrega do nosso eu superior para que as forças divinas da luz também vão trabalhando com estas frequências emocionais, mentais e espirituais que eu tenho em mim, que são desarmônicas, tá? Então, o primeiro processo é este. Feita esta purificação, feitos os ajustes, feitos os entendimentos sobre as curas que eu preciso realizar em mim ou que eu estou realizando em mim, então chega um determinado momento da nossa vida em que nós vamos automaticamente, isso ocorre um processo natural, sem atrito, sem conflito, ou pelo menos com o mínimo possível, né? Há um certo afastamento nosso da convivência com certos grupos de pessoas, certos grupos no ambiente familiar, né, no ambiente social e também no ambiente profissional. Muda a nossa relação com as pessoas, tá? Então vai ocorrer naturalmente um afastamento, tá? Então, quando ocorre esse afastamento, quando eu escolho em silêncio, eu preciso fazer uma escolha silenciosa. Quando eu identifico estes processos
que eu já estou em desalinhamento, a minha forma de viver, de pensar e agir está em desalinhamento com estas outras pessoas, as quais eu sempre convivi, eu faço uma escolha silenciosa e digo: Deus, meu eu superior, agora eu estou intencionando que você me retire deste lugar, que você me retire desse ambiente profissional, que você me retire desta cidade, que você me retire deste relacionamento, que você me retire deste ambiente de trabalho no momento oportuno. Vai me purificando, vão me limpando, vão me mostrando as verdades, tudo que eu ainda preciso curar em mim, para que eu consiga então seguir adiante, porque eu escolhi me purificar, eu escolhi me libertar, eu escolhi entregar o meu livre-arbítrio ao meu eu superior, eu escolhi viver um outro tipo de vida. E estas amadas almas com as quais eu convivo, elas estão em um outro momento evolutivo, mas eu escolhi este caminho. Então você vai fazer esse diálogo com Deus, você vai fazer esse diálogo com o teu eu superior, você vai fazer esse diálogo com Jesus, com Mãe Maria, com as hierarquias do Cristo cósmico. E tenham a tranquilidade de esperar os ajustes. Esperar os ajustes, observar os ajustes que precisam ser realizados em nossas vidas. Estejamos atentos aos sinais que eles vão nos dando, tá? Nós precisamos estar muito atentos aos sinais, no sentido de quais pontos nós ainda precisamos curar em nós, né? De quais pontos nós precisamos rever em relação aos nossos comportamentos, né? Porque estes sinais, eles são sutis. A grande maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de compreender os sinais por conta de uma mente ainda muito voltada para a matéria. Então, às vezes, demora um pouco para a pessoa compreender que ela precisa já fazer o movimento, que já está na hora. Mas as hierarquias, elas têm compreensão, elas vão trabalhando, elas vão gerando situações, às vezes mais fortes. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um pouco de dificuldade de compreender os sinais de uma maneira mais sutil, as hierarquias vão trabalhar gerando situações que vão ser de rompimentos um pouco mais bruscos, tá? Que pode ter um pouquinho de atritozinho, mas não é o atrito que gera um karma, é um atrito que vai gerar uma libertação. Tudo depende da forma como a pessoa olha. Tudo depende da maneira como ela está sintonizada com a sua cura, certo? Então, alguns rompimentos, algumas separações, algumas finalizações de ciclos, quando a gente escolhe em silêncio para que nos retirem de perto de pessoas que vão nos mostrando as verdades e assim por diante, podem acontecer da maneira silenciosa, de uma maneira sutil, e a pessoa percebe. Normalmente a pessoa percebe quando ela já está mais sutilizada os seus corpos, quando ela já está um pouco mais purificada, quando ela já passou por várias experiências, onde ela já fez várias escolhas. Ela já vem vindo de muitas vidas, ela já vem vindo nesta vida de muitos processos de cura e de finalizações de ciclos. Então ela já está um pouquinho mais atenta, porque ela já está mais purificada, os seus corpos estão mais ajustados e preparados para perceber a sutileza
da comunicação com o seu eu superior, com o seu eu interno e com as hierarquias, que vão dando os sinais do momento adequado da finalização desses ciclos, tá? Mas, alguns casos, precisa haver um rompimento um pouquinho mais brusco, tá? Precisa haver uma certa, que é a energia que a gente chama de o fogo fricativo. É um tipo de energia de cura que gera um atrito na matéria, uma certa desestabilização na matéria. Isso chama-se fogo fricativo, tá? É necessário para ocorrer certos rompimentos na nossa vida, desde que nós estejamos em oração, em meditação e conscientes para fazer esse tipo de cura, para fazer este tipo de libertação e conscientes de que nós estamos escolhendo seguir um outro caminho. Então, quando ocorre uma energia de um pouquinho de atrito, como eu falei, é um atrito libertador. É um atrito que, quando ocorre a situação, você olha, ela gerou uma certa desarmonia, ela gerou um certo desconforto, não foi uma coisa assim tão pacífica, né? Houve um certo atritinho, mas você olhou para aquilo e você se observou e você disse, não, eu já entendi, eu preciso tomar esta decisão e este aqui está sendo o sinal. Então, eu preciso agora tomar esta decisão. E aí, uma vez que você compreendeu isso, você mais uma vez se recolhe, mais uma vez silencia e pede então para romper definitivamente aquela situação. E em questão de alguns dias, né, a gente sempre, normalmente pelas nossas experiências, essas situações ocorrem em um período de 21 dias a 30 dias, 60 dias, até 3 meses, tá? Até 3 meses. É um período mínimo, tá? Quando a gente toma consciência, quando a coisa se manifesta, né? Eu tomo a ideia, aquilo se apresenta para mim, aquilo fica claro para mim, e eu então faço o movimento para que aquilo se dissolva e eu faço o movimento para poder ir para uma outra condição. Seja mudança de cidade, mudança de ambiente de trabalho, mudanças e revisões de ciclos nas nossas vidas, tá? Bom, então isso é uma energia de uma escolha na luz, tá? E nesse período, quando eu faço a escolha, e há então ou um sinal sutil ou um sinal um pouquinho mais intenso, e eu me recolho novamente para orações, eu mais uma vez vou orar por aquele familiar, eu vou orar por aquele colega de trabalho, por aquele ambiente de trabalho, eu vou fazer a oração por aquele filho, aquela filha, aquele cônjuge, enfim, aquela situação ou aquela pessoa ou pessoas que estão envolvidas nesse processo de finalização de ciclo kármico na minha vida, tá? Eu vou entrar em mais um período de orações, que é o que eu falei agora há pouco. É um período de 21 dias a 3 meses, tá? Mas pode ser que seja um pouco menos, mas em média este é o tempo. E aí eu projeto amor, eu entrego estas amadas almas e eu me entrego para o amor misericordioso do Cristo cósmico, para que ele vá limpando, purificando, ajustando os últimos detalhes da finalização desse ciclo. Eu vou entregando estes meus familiares para que o plano de Deus se cumpra. Eu vou entregando esses colegas de trabalho, esse ambiente de trabalho, para que o plano divino se cumpra na vida dessas pessoas, tá?
e assim por diante. Então, nesse aspecto, não existe a energia de abandono, existe a energia da finalização do ciclo de maneira consciente, de maneira equilibrada e de uma maneira mais harmônica, com mais entendimento, vai gerar um entendimento. Você vai estar finalizando um ciclo onde a harmonia ela vai estar dentro de você. O entendimento vai estar dentro de você. A compreensão do porquê que você precisa encerrar isso vai estar dentro de você. E você faz essa conclusão mediante uma escolha consciente. E essa escolha consciente, ela não gera medo, ela não gera dúvida, ela não gera insegurança, tá? E um detalhe muito, muito, muito importante. Quando a gente faz essa escolha e a gente dá a oportunidade para que esses sinais sejam sinais mais sutis, sejam sinais mais fortes, se manifestem, e a partir desses sinais eu tomo a minha decisão e dou o primeiro passo. Quando a gente faz isso, algo muito importante se revela. Se revela o nosso próximo passo. Se revela a nossa próxima atividade, para quem precisa mudar de endereço, para quem precisa mudar de cidade, se revela para onde você precisa estar. Se revela ou aparece uma outra atividade profissional. A coisa se apresenta. A próxima realidade, o próximo processo de evolução e cura que a gente precisa realizar se apresenta. E a gente se direciona para isso conscientemente, de uma maneira calma e segura. E aqueles que permaneceram, família, amigos, conhecidos, enfim, né? Eles permanecem, mas permanecem com um entendimento, com uma compreensão, com uma paz, certo? Pode ser que não seja o mesmo entendimento que a gente tenha, a mesma compreensão que a gente tenha, a mesma paz que a gente tenha, mas que vai ser um processo de conclusão muito mais tranquilo do que se não tivesse sido gerada toda uma energia de orações, de entrega com amor, deste familiar, desta pessoa, desta situação para as mãos divinas, para um plano divino de luz, ok? E quando a gente percebe que ainda tem muita insegurança, que ainda tem muito medo, que ainda tem muita perturbação, que ainda está inseguro, que ainda eu não tenho certeza das coisas, então é necessário mais um período de curas, é necessário mais um período de orações, mais um período de entregas, e sempre pedindo para que a verdade vá se manifestando, sempre se entregando para o eu superior, para que ele vá conduzindo as curas e esse processo, né, de finalizações de ciclo dentro do que existe de plano evolutivo de luz, tanto para você como para as pessoas e as situações que você está envolvido, que nós estamos envolvidos aqui nesse mundo, tá bom? Bom, uma outra questão é assim: tenho uma filha e para mim é muito difícil fazer uma renúncia em relação a esta filha, pois já tive processos de abortos em outros momentos, tenho consciência do processo
espiritual e de cura nesse aspecto. Estou me dedicando muito a esta cura, mas confesso que para mim é muito difícil fazer escolhas e renunciar à minha filha. Bom, veja bem, muito importante esta colocação desta pessoa, tá? Desta mãe, desta filha da luz que está mãe. A questão das renúncias em relação à vida que a gente vive, as renúncias, tá? Veja bem, uma coisa é a escolha. Nós estamos passando por a Terra, na verdade, está passando por um processo de iniciação espiritual, tá? A iniciação espiritual que Gaia, que é a energia divina da Terra, que é Gaia, e toda a humanidade que escolheu trilhar o caminho da luz, isso já em outras vidas, e que agora isso vai se intensificar, isso vai aflorar ainda mais, tá? O nosso interior. Então, todos nós que já escolhemos há muitas vidas trilhar este caminho de purificação, nós também vamos passar por processos de iniciações. Então, a escolha em entregar o nosso livre-arbítrio é uma delas. A escolha de finalizar ciclos de maneira pacífica, silenciosa, com oração, nos entregando para o plano divino e entregando as pessoas e as situações que precisam ser encerradas também para um plano divino, é outro processo de cura e de iniciação que estamos vivendo. E o processo da renúncia é outro nível de iniciação espiritual. O que é uma iniciação? Iniciação são graus evolutivos. Iniciação são condições espirituais evolutivas diferentes. Iniciação é como se nós passássemos por provas cada vez mais fortes, cada vez mais expansivas, cada vez mais elevadas para a evolução do nosso próprio espírito no quesito transcender a matéria, tá? As iniciações, tanto da Terra como das pessoas que escolheram fazer esses níveis de cura já em outras existências, tá? E agora só estão avançando, se assim desejarem. Este processo de iniciação, ele é feito em níveis internos pelo nosso eu superior, principalmente quando nós estamos num processo de um sono profundo, quando nós somos elevados pelo nosso eu superior, pelas hierarquias do Cristo cósmico, junto aos templos intraterrenos, ou intraoceânicos, ou extraplanetários, ou extrafísicos. O mais comum são os templos intraterrenos. Então lá nós passamos por muitos processos intensos de purificações e de ativação de nossos núcleos de mônada, do núcleo da nossa essência divina, tá? São muitos os processos de iniciações que acontecem nesses campos e nesses níveis de energia, tá? Bom, e todos que escolheram o caminho da luz em outras vidas e agora estão continuando, estão passando por estágios diferentes de iniciações. Então, já mencionei agora há pouco, né? Os estágios: escolher entrega do nosso livre-arbítrio ao nosso eu superior, escolher seguir e trilhar o caminho do plano de Deus, né? Tanto para nós como para as outras pessoas.
escolher conclusão de ciclos kármicos, realizar os ciclos kármicos, né? Sempre pensando no plano divino para nós, para todos que estão ao nosso redor. E um outro estágio de iniciação e de expansão da nossa evolução espiritual neste momento planetário é a energia da renúncia, tá? Então, quando esta amada filha mandou esse questionamento para nós, que ela sofre muito com a ideia de fazer a renúncia, que ela acha que ela não vai conseguir fazer a renúncia. Então, foi muito importante ela trazer esse questionamento. Então, nós vamos falar sobre o que é uma renúncia. Existem vários estágios de renúncia, tá? Então, o estágio que nós estamos entrando agora, a grande maioria das pessoas, quem quiser, pode fazer a renúncia, renunciar a tudo que é ilusório, a tudo que é apegado, a tudo que é manipulador na matéria, tá? Esse é o primeiro estágio de um nível de renúncia, que é o que a grande maioria de nós estamos vivenciando. Então, esse primeiro estágio, vamos pegar o exemplo desta amada filha que trouxe esse questionamento sobre a filhinha. Então, qual é o tipo de renúncia que ela recomenda-se que ela faça para uma evolução dela e uma evolução desta filha? Então, a renúncia que ela precisa fazer aqui, que se recomenda que se faça, isso serve não só para ela, como para todos nós, para qualquer situação. Se eu tenho que renunciar a qualquer situação ilusória, apegada e manipuladora da matéria. Então, vamos usar esse exemplo concreto. A gente recomenda que ela, em oração, ou todos nós, as hierarquias recomendam, em oração, em meditação, em silêncio, ela renuncie educar a filha na energia ilusória da matéria. Ela renuncie envolver essa filha em um modelo de vida na matéria que pode gerar um desvirtuamento da consciência desta criança em relação ao que o plano de Deus quer para ela. E aí ela faz este pedido, ela renuncia um cuidado meramente material. Ela renuncia à maternidade dentro de uma vida meramente material. É nesse nível que a gente tem que trabalhar a renúncia. Renunciar não é simplesmente deixar aquilo, abandonar, mais uma vez, a expressão ali, abandonar aquilo, virar as costas e não dar mais bola. Não. A renúncia que a gente precisa fazer é a renúncia de um modelo de vida na matéria, tá? Então, neste caso aqui, ela vai entrar em oração, em meditação, vai se aplicando, no caso, ela tem o curso do Reiki On Luz, ela vai aplicando o Reiki On Luz nela, na filha, e ela vai pedindo para recolher todas as energias ilusórias, todas as energias manipuladoras, todas as energias densas que podem desviar a filha do caminho evolutivo da luz, do caminho evolutivo que o plano de Deus tem para ela neste mundo. Esse é o nível de renúncia que a gente tem que fazer. Esse é o nível de renúncia que boa parte das pessoas que estão já num caminho mais aprofundado,
do seu processo de cura, se quiserem, podem fazer, tá? Então, o nível de renúncia que se faz aqui é a renúncia de todo tipo de vínculos, de todos os tipos de envolvimentos com pessoas, com situações, com projetos profissionais, projetos sociais, projetos de vínculos, de contato com pessoas que podem vir a prejudicar o plano que Deus tem para nós. O plano divino, o projeto divino que todos nós temos. Por quê, gente? Porque como a Terra está passando por um processo de iniciação espiritual e ela está renunciando, isso já está no plano, ela já renunciou, na verdade, tá? Então, o que acontece? A Terra entrando nessa renúncia, todos que escolheram este caminho de luz, esse caminho de elevação da consciência, esse caminho de ascensão da nossa consciência para níveis do eu superior e para níveis de mônada e em alguns casos para o nível divino, tá? Então, todas as almas, todos os filhos e filhas que fizeram este tipo de escolha, chega um determinado momento que ele vai precisar fazer essa renúncia, tá? Mas é a renúncia em relação a tudo que nos liga à matéria ilusória, a matéria manipuladora, a matéria enganadora, a matéria exploradora, a matéria escravizadora, a matéria que nos desvia do nosso foco, da nossa meta evolutiva, que nos desvia do nosso projeto que Jesus, que Mãe Maria e que as hierarquias do Cristo cósmico têm para cada filho, filha, alma que veio fazer a evolução na luz, tem o direito de ter esse projeto, esse planejamento da sua evolução e do seu desenvolvimento espiritual dentro de uma frequência mais elevada, em sintonia com o seu eu superior, com sua estrutura de mônada, tá? Então, este é o processo que nós precisamos entrar nos próximos tempos, esse processo de renúncia, tá? É a renúncia da matéria. Bom, uma vez que eu faço isso, uma vez que em oração, em meditação, eu faço essa renúncia, eu entrego a renúncia para o meu eu superior. Eu entrego a renúncia para as hierarquias do Cristo cósmico. Eu entrego a renúncia para Jesus, para a Mãe Maria, porque eles vão saber direcionar esta renúncia na maneira e da maneira correta, no momento certo, no momento justo, certo? Então, esta entrega também da renúncia é também um aprofundamento e uma purificação muito mais elevado que nós vamos estar recebendo das hierarquias do Cristo cósmico, das hierarquias on-luz, tá? É um aprofundamento dessas purificações. E em alguns casos pode ocorrer até um aceleramento. Algumas coisas podem ser aceleradas, conforme o nível de consciência que nós estamos na matéria. Conforme nós estamos preparados na matéria, podem acelerar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, se tem algumas pessoas que elas já estão
muito mais preparadas, o seu eu superior, o seu eu interno, o seu corpo emocional, o seu corpo mental está muito mais preparado para mudar de cidade, né? Por exemplo, você está trabalhando e aí daqui a pouco a organização que você está trabalhando se limpou todos os teus contratos ali e daqui a pouco ocorre um processo de desligamento seu. Mas você se desliga daquilo, mas você tem uma força interna, você tem uma tranquilidade, você tem um equilíbrio para tomar a decisão e dizer, não, realmente isso aqui foi muito bom porque eu já estou com aquele projeto tal, eu já estou recebendo a inspiração tal, eu já estou recebendo um impulso tal para me direcionar a desenvolver tal projeto, tal atividade. E talvez até fazer a mudança de endereço, como tem algumas pessoas que precisam fazer nesse processo todo de mexida das finalizações dos ciclos kármicos, tá? Então existem casos que ocorrem dessa maneira, tudo depende mesmo do nível de preparo que cada um está. Bom, esta é a situação ou a real situação da renúncia, desse primeiro estágio de renúncia. É renunciar à a matéria que nos aprisiona, a matéria que aprisiona os nossos familiares, renunciar à vida que gera perturbações, que gera medos, renunciar a todo tipo de comportamento emocional, mental, espiritual nosso, que pode interferir na nossa própria evolução e na evolução das outras pessoas, ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Uma outra questão também que uma pessoa trouxe para nós é em relação que ela está vivendo uma vida material, financeira e que ela sabe que esta vida ela é dependente do esposo. Não é que ela é dependente, né, mas ainda existe uma certa necessidade de utilizar a renda do esposo. E esta renda, ela sustenta, né, a condição no momento da família, mas eles já tomaram consciência, a família já tomou consciência da importância deles, então, renunciarem a este tipo de renda. Mas gera ainda no ambiente familiar uma certa pressão, um certo desconforto em alguns momentos quando eles conversam sobre isso. Então, como proceder diante dessa realidade? Aqui, mais uma vez, olha, uma vez que a família tomou consciência de que os recursos que mantêm a vida da família na matéria são provenientes de energias não tão harmônicas, assim como de boa parte da humanidade. Uma vez que a família tomou consciência, a família deve se unir em orações, em purificações, em libertações dos contratos kármicos com estas forças involutivas. Deve renunciar ao dinheiro vindo das forças involutivas e entrega esta renúncia ao eu superior. Entrega esta renúncia ao plano divino superior, porque eles vão, as hierarquias vão conduzindo a libertação dos contratos, dos pactos, a libertação das partículas deste grupo familiar, vão liberando as partículas que estão presas às energias involutivas de uma maneira gradual, de uma maneira equilibrada. E na prática, na vida prática, na vida terrena, na vida física,
Então vai ocorrer uma mudança na consciência das pessoas, deste grupo familiar. Vai ocorrer uma mudança no comportamento, no entendimento. Então as pessoas vão se tornar mais seguras, elas vão começar a ter ideias, elas vão começar a querer ter o seu próprio empreendimento, o seu próprio projeto. As ideias vão fluir, as ideias vão descer, vai baixar um download, como a gente diz. E as pessoas vão desenvolvendo estas ideias, estes projetos, paralelo ainda à vida que estão exercendo na matéria, cuja vida, cujo trabalho, cuja profissão ainda depende de forças, depende de energias monetárias ligadas à energia evolutiva. Então esse é um processo gradual, tá? É muito comum, gente, é muito comum os filhos e filhas que estão escolhendo renunciar aos recursos financeiros e monetários que vêm das energias evolutivas. É muito comum eles passarem por um período onde eles continuam trabalhando para estas forças, ainda continuam tendo esses vínculos, mas paralelo a isso, vai ocorrendo um movimento de preparo desses filhos e dessas filhas para o exercício de uma outra profissão ou para o desenvolvimento e a expansão de uma outra atividade, seja nessa mesma área que a pessoa está, onde ela redefine, reorganiza, realinha, ou ela vai desenvolver uma outra atividade. O detalhe aqui é, mais uma vez, é nós termos a paciência, é nós termos a calma, é nós entregarmos os ajustes e as curas ao nosso eu superior, tá? Porque um detalhe muito importante aqui é o seguinte: as hierarquias do Cristo cósmico, elas jamais geram dificuldades na matéria para ninguém, tá? Então elas não vão gerar qualquer falta, carência material, carência financeira, carência de alimentos, nada disso. Vai ocorrer um ajuste da energia, isso sim, isso é claro, mas nunca vai entrar na energia da carência ou da falta, certo? Então aqui nós temos também que trabalhar o ajuste da energia em nós, tá? Onde nós vamos sair do uso monetário desta forma e vamos entrar tanto no uso monetário como na aquisição, na chegada desse recurso monetário dentro de um fluxo normal, direcionado, encaminhado, estruturado pelas forças divinas da luz, certo? Então não se preocupem se por um período há uma necessidade de usar desta energia monetária, financeira, provinda das forças evolutivas, desde que você utilize esse recurso com sabedoria, utilize esse recurso para o teu desenvolvimento espiritual, para que você consiga sair dessa frequência. É como se fosse uma reparação kármica. É como se fosse uma reparação, que você usa essa frequência monetária aqui, que é de uma força que não é positiva, não é uma força de luz, mas você usa esse recurso para o seu desenvolvimento, para a sua mudança de energia, a sua elevação espiritual, a sua cura espiritual, o seu desenvolvimento espiritual e, por consequência, você consegue, então, ir se desvencilhando desses vínculos mais desarmônicos até que você esteja completamente livre e aqui
bem estruturado para seguir adiante um projeto divino e de luz na matéria, em sintonia com o plano sempre, o plano de Deus nas nossas vidas. Sempre nós temos que nos remeter ao plano divino. Então, o plano divino também sabe conduzir a saída nossa desta energia monetária, financeira, evolutiva, para uma energia monetária e financeira na luz, certo? Bom, estes foram os principais apontamentos das reflexões deste vídeo terapêutico. Continuem acompanhando os trabalhos do Instituto Luz, Paz e Luz em nossas consciências.